Amém. Que de fato Ele tenha liberdade de agir nas nossas vidas nessa noite. Sempre o começo de mais um ano é o momento onde nós procuramos reorganizar algumas coisas, fazer algumas mudanças. Não podemos repetir os mesmos erros, cometer as mesmas falhas. Portanto, nessa noite eu quero estudar com você 3 perguntas que podem gerar em nós grandes mudanças. Nós precisamos parar e refletir como estamos vivendo, quais têm sido as nossas ações, atitudes, hábitos, rotinas. Por isso estamos falando de hábitos transformadores, porque queremos que você experimente esse ano algo que talvez você não viveu no ano passado, que é um avivamento. Comunhão mais íntima e mais próxima de Deus. Uma vida mais cheia do Espírito Santo e menos de você. Para isso a gente precisa redefinir, definir novamente, escolher uma nova rota se nós reconhecemos que estamos numa rota errada. E existem muitos tipos diferentes de redefinições. Quando a gente sai da rota, sai do rumo certo, precisamos voltar ao que é mais importante na vida. Porque muitas vezes a gente, nessa correria do dia a dia, se pega fazendo tantas coisas que talvez não é o mais importante da vida. Nós temos lido em família o livro de Eclesiastes, de Salomão. Como é lindo ver aquele homem, o homem mais sábio, mais rico, que viveu nessa terra, refletindo sobre o que é a vida. E qual o objetivo de correr atrás de tanto dinheiro, de tanto poder, de tantas coisas, e chegar ao final da vida com a conclusão, é tudo ilusão, é tudo vaidade, não vale a pena. Esse não é o propósito, não é por isso que estamos aqui. Tenho sido muito abençoado lendo Provérbios, mas Eclesiastes é um livro fantástico também, que nos ajuda a fazer essa mudança, essa redefinição em algumas coisas na nossa vida. E hoje a gente vai aprender essas 3 perguntas olhando para alguém que talvez você hoje não procuraria para um conselho. Hoje, se você for procurar conselho para você crescer pessoalmente, profissionalmente, emocionalmente, a gente tem muitas referências. Muitas pessoas que são referência nas redes sociais, de alguém que pode te dar essa consultoria, que pode te dar esse conselho, claro, você fazendo um investimento financeiro para isso. Mas hoje a gente vai olhar alguém que talvez não tivesse tanto ibope, tanta popularidade nas redes sociais, porque ele era cego e vivia de esmolas. Mas ele nos ensina hoje a como responder essas 3 perguntas. Antes de ir para o texto, eu quero ler um versículo em 3 versões que diz o seguinte. Esse texto aqui, ele está lá em Salmo 145, 14. Deus dá um novo começo para aqueles que estão prontos para desistir. Esse mesmo Salmo, numa outra versão, diz: Deus ajuda os que estão em dificuldade. É Deus quem levanta os que caem. E ainda numa outra versão desse mesmo texto, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão abatidos. Portanto, nessa noite a gente vai olhar para as 3 perguntas que podem gerar grandes mudanças na sua vida. Vamos para o texto? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Talvez você já leu esse texto, já ouviu mensagens sobre essa ocasião aqui do cego Bartimeu, o cego de Jericó, e o texto diz o seguinte: Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas da multidão, muitos, repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego: tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. E lançando a capa para o lado, com um pulo, ele pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Rabone, mestre, eu quero ver. É isso que eu quero. Vá, Jesus disse, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo seu caminho. Primeira pergunta, olhando para esse texto, que pode gerar uma grande mudança e transformação na nossa vida é: onde eu estou? Ao começar mais um ano, onde é que você está? Quando a gente olha para esse homem, Bartimeu, cego, ele estava sentado à beira do caminho, ele estava pedindo esmolas. E talvez você responda: eu estou aqui na igreja agora. Mas, além de estar aqui, onde você está? O nome deste cego, Bartimeu, o nome do seu pai, Timeu, são as poucas informações que nós temos sobre ele. A Bíblia não fala se ele era cego de nascença, se ficou cego depois, no decorrer da sua vida. O texto somente apresenta o cego Bartimeu, que se sentava à beira do caminho para pedir esmolas, na cidade de Jericó. O que nós vemos é que onde ele estava era um lugar de escuridão, ele era cego, tudo estava escuro, seu caminho era de escuridão. Ele era mendigo, sem dinheiro, sem perspectiva de mudança, dependia de esmolas, por isso ele pedia esmola, ele dependia da ajuda dos outros. Era uma vida miserável, falido, arruinado, desprezado. Era onde ele estava, à beira do caminho. Ele estava sentado à beira do caminho, sua vida estava parada, ele vivia sem projetos, vivia sem sonhos. E você está onde? Onde você está profissionalmente? Onde você está hoje emocionalmente? Como você está hoje fisicamente? Onde você está hoje espiritualmente? Quando você faz a avaliação dos anos que você tem passado com Cristo, você tem estado no mesmo lugar, você tem crescido, tem ganhado maturidade. Onde você está hoje? Onde você está hoje é o lugar que Deus queria que você estivesse? Você está satisfeito com aquilo que você conquistou até hoje? Mas é o que Deus queria que você conquistasse? Onde você está? O cego, por reconhecendo onde ele estava, essa escuridão, esse lugar sem perspectiva de esperança, de mudança, ele reconhecia onde ele estava. Por isso que na primeira oportunidade que ele teve, ele gritou, ele buscou, ele pediu ajuda. Mas eu e você, onde estamos? A gente precisa fazer essa pergunta. Avaliar o que nós temos conseguido, onde nós estamos. E perguntar: Senhor, é o lugar que o Senhor gostaria que eu estivesse? É a tua vontade para mim, onde eu estou? A gente olha no início da Bíblia, em Gênesis, que quando soprava a brisa fresca da tarde, o homem e a sua esposa, Adão e Eva, ouviram o Senhor andando no jardim. Se esconderam do Senhor Deus entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem: onde está você? E ele respondeu: ouvi você andando no jardim, me escondi, fiquei com medo, porque estamos nus. Aqui, por conta do pecado, o relacionamento que eles tinham com Deus se quebrou. Agora eles se envergonham da presença de Deus, da pessoa de Deus, porque reconhecem que eles estão nus. Mas a mesma pergunta Deus está fazendo a mim e você: onde está você? Onde estou? Que a gente possa responder essa pergunta fazendo essa oração todos os dias. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Numa outra versão, diz: o Senhor conhece o meu coração e os meus pensamentos ansiosos, que muitas vezes existe dentro de nós. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos ansiosos, vê se há em mim algum caminho prejudicial e guia-me pelo caminho eterno. Ao fazer a pergunta onde eu estou, a gente precisa entender que o lugar para se estar é o melhor lugar, a vontade de Deus. O lugar onde Deus quer que a gente esteja. E para isso a gente precisa fazer essa oração. A gente tem feito essa oração com sinceridade? A gente tem dado a Deus essa liberdade? Senhor, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos ansiosos, de medo, de angústia. Há algum caminho meu que seja mau, que seja prejudicial a minha comunhão com o Senhor? Deus, guia-me pelo caminho eterno. Portanto, a primeira pergunta é: onde eu estou? A segunda pergunta que a gente vê nesse texto do cego é: quem eu estou ouvindo? Quem é que você está ouvindo? Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, o cego começou a fazer o quê? O que ele fez? Gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ao começar a gritar Jesus, para chamar a atenção de Jesus, ele ouviu o que da multidão? Fica quieto, ou para de escândalo. Para com isso. Muitos repreendiam ele para que ele se calasse. E o que o cego fez? Ficou calado. Ficou quieto, não foi isso que ele fez? Ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Portanto, a segunda pergunta que vai gerar grandes mudanças na nossa vida é: quem é que eu estou ouvindo? Bartimeu, ele não desistiu no primeiro obstáculo. A multidão tentou calar ele. A multidão tentou afastar ele de Jesus. Ele não se intimidou, ele gritava ainda mais. Porque ele estava disposto a não ouvir a multidão. Ele estava cheio de expectativas, de esperança, e não se intimidou diante dos obstáculos. Imagine se o cego de Jericó tivesse ouvido a multidão e tivesse se calado, e tivesse parado de gritar. Talvez a gente não estivesse lendo essa história hoje. Só você sabe a dor que você sente. Só você sabe o quanto você já chorou. Só você sabe os sonhos que você já desistiu de realizar. As dificuldades que você tem passado. Só você sabe como tudo isso te sufoca. E a gente precisa olhar para este homem e aprender com ele uma lição de perseverança. Quem é que você está ouvindo? Quem que você está ouvindo? A multidão? As pessoas que estão dizendo para você: não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não é para você? Ou você está ouvindo a palavra de Deus, aquilo que te traz esperança? O que você está trazendo para a sua mente? Devemos aprender com este cego uma lição de perseverança na fé e nunca deixar de buscar a presença do Senhor, mesmo que as circunstâncias pareçam adversas, mesmo que surjam obstáculos, mesmo que venham pessoas dizer para mim e para você: não vai dar certo. Esse Deus que você está buscando aí não vai resolver, não. Ele teve coragem. Tentaram calar ele. Ele gritou ainda mais. Como que você está aqui nessa noite? Incrédulo ou cheio de esperanças? A multidão, ela grita. Jesus sussurra. A multidão, ela interrompe. Jesus, ele convida. A multidão hesita. Jesus nunca vacila. A multidão, ela só se preocupa consigo mesma. Jesus, que está aqui nessa noite,
Ele se preocupa com você. Só com você. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que estão ao nosso redor estão agindo como a multidão, querendo nos calar, querendo fazer a gente deixar de acreditar nos sonhos e no propósito de Deus para a nossa vida. Bartimeu, ele não ficou prostrado. Ele não ficou esperando Jesus vir até ele, por ele ser cego, limitado. Pelo contrário, assim que ele percebeu que ele tinha chamado a atenção do mestre, ele deu um salto, ele correu para o encontro de Jesus. E sabe o que é mais bonito desse texto? Os mesmos que tentaram calar o cego, tiveram que chamar o cego. Jesus está te chamando, vai lá. O texto deixa bem claro que os mesmos da multidão que estavam tentando calar ele, para que ele parasse de gritar, foram aqueles que tiveram que chamar ele. O mestre está te chamando. Vai lá, tenha bom ânimo. Ele te ouviu, ele vai te atender. O que nós vemos aqui é uma expectativa, iniciativa, coragem, disposição. Portanto, eu te pergunto, quem é que você está ouvindo? Quando você faz aí uma avaliação dessas últimas 24 horas, quais foram as coisas que atacaram os seus ouvidos, os seus pensamentos? Quais foram as fontes do que você ouviu? Como isso tem influenciado os seus pensamentos, suas atitudes, suas perspectivas, os seus planos? Querido, quem é que você está ouvindo? Muitas vezes estamos desanimados, desmotivados, porque nós estamos ouvindo quem nós não deveríamos ouvir. Conselhos que não são tão sábios como os conselhos de Deus. Quem você está ouvindo? Quem você está procurando? E o mais triste é saber que Deus está falando, e Ele fala constantemente com a gente. Mas a gente ouve tantas e tantas coisas que a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. E a terceira pergunta é: o que eu quero? Onde eu estou? Quem eu estou ouvindo? E o que eu quero? Será que o que eu quero é o que Deus quer? Se eu tivesse a oportunidade de ter Jesus na minha frente, perguntando: o que é que tu queres? Qual seria a minha resposta? Qual seria a sua resposta? Este homem teve essa oportunidade. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Parece até que Jesus está brincando com o homem. O cara era cego, vivia pedindo esmolas, à beira do caminho. Consegue chamar a atenção de Jesus, não liga para a multidão, gritou ainda mais alto. Jesus agora está diante daquele homem que foi chamado pela multidão, que havia tentado calar. Chega diante daquele cego e pergunta: o que é que você quer que eu faça para você? E aquele homem responde: eu quero ver. Portanto, a terceira pergunta que pode gerar grandes mudanças na sua vida é: o que eu quero? O que eu quero está dentro da vontade de Deus? Eu tenho colocado diante de Deus em oração. A gente aprendeu domingo aqui sobre a oração. Eu tenho colocado diante do altar de Deus em oração aquilo que eu quero. Eu tenho pedido a Ele: Senhor, é isso que eu quero, mas é o que o Senhor quer? Está dentro da sua vontade? Está dentro do seu querer? É o que o Senhor quer para a minha vida? Clame a Jesus por misericórdia. Clame Jesus. Muitos talvez poderiam esperar de Jesus uma outra atitude. Para que parar e atender aquele cego? Para que ouvir alguém que está gritando no meio da multidão? Jesus tinha tantas outras coisas importantes, mas Jesus parou. Jesus ouviu o que ele queria. E Jesus disse para aquele homem: a sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu pelo caminho. E talvez hoje você consiga enxergar, mas você está cego para algumas coisas, e é por isso que você não consegue caminhar. Você está parado, você está preso. Alguns estão presos no passado, alguns estão
presos num futuro que nem aconteceu e nem sabe se vão acontecer, aquelas ansiedades que a gente tem com algumas coisas que nem sabe se vai de fato acontecer na nossa vida, mas a gente não fala para Deus o que nós queremos. E aí 3 lugares existem onde a gente pode procurar esperança. Quando a gente observa as condições e as circunstâncias, se você busca a esperança observando as condições e as circunstâncias, isso vai gerar em você e vai levar você a uma insatisfação. Você nunca vai estar satisfeito. Se você buscar esperança olhando para dentro de nós mesmos, de você mesmo, sabe o que você vai conseguir? Desânimo. Quando a gente olha para dentro de nós mesmos, buscando esperança, o que a gente vai levar é desânimo. Mas quando eu busco esperança olhando para Deus, quando os meus olhos estão em Deus, não nas dificuldades, não nas barreiras, como aquele cego teve a capacidade de fazer, isso me leva a uma realização duradoura, a uma esperança eterna, que ninguém tira de mim, que ninguém consegue arrancar de mim. O que você precisa levar hoje até Jesus? O que é que você quer? Talvez você tenha um pecado na sua vida, que você está lutando com ele. Você precisa de libertação, leva até Jesus. Talvez você esteja vivendo com medo, com dúvidas. Leve os seus medos, as suas dúvidas até Jesus. Talvez o seu coração está cheio de raiva, de ódio. Você esconde isso, mas dentro de você, Deus sabe que você está carregando isso. Leva até Jesus. Fala que você quer que Ele tire isso de você. Fale o que você quer. Talvez você está perdido no meio dos seus pecados, precisa de um renovo. Querido, Deus tem misericórdia de você como teve deste homem, que vivia na escuridão, sem esperança. Em oração, conte para Deus o que você quer. Em oração, conte para Deus o que você precisa. Se há uma coisa que Deus tem para mim, para você, é amor. Cuidado. Esse texto de Coríntios, eu trouxe numa versão que diz o seguinte: foi por iniciativa de Deus que hoje vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, que nos declarou justos diante de Deus, que nos justificou e nos libertou do pecado. Foi por iniciativa de Deus. Foi por causa do amor de Deus por nós. Numa outra versão, esse mesmo versículo diz: tudo que nós temos, o pensamento correto, a vida correta, uma lousa branca e um novo começo, vem de Deus em Cristo Jesus, para mim e para você. Com Deus há sempre a oportunidade de um novo começo, de começarmos novamente, de mudarmos atitudes, de arrependimento, de novos sonhos, de novos projetos. Mas para isso você precisa entender onde você está. Onde você está? Onde você chegou? É onde Deus queria que você estivesse? Quem é que você está ouvindo? Dependendo de quem você ouvir, você vai ter o coração cheio de esperança e de confiança nas promessas. Dependendo de quem você estiver ouvindo, você não vai ter vontade de levantar da cama, porque não há esperança, não há motivação. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo pode gerar em você muita motivação e esperança para dias melhores. Quem você está ouvindo pode gerar em você o sentimento de não tem mais propósito, melhor é sair dessa vida. Quem é que você está ouvindo? E o que você quer? Ah, pastor, eu quero uma vida nova. Eu quero uma família diferente. Eu quero atitudes diferentes. Peça para Deus. E esteja pronto para as mudanças. Esteja pronto para aquilo que Deus pode fazer por você. Clame a Jesus. Peça para Ele. Ele pode mudar você. Portanto,
As 3 perguntas que geram grandes mudanças na nossa vida é: onde você está? O cego estava à beira do caminho, na escuridão. Dependia da esmola e da caridade dos outros. Talvez hoje você está em um lugar que você sonhou muito estar, mas ainda falta alegria, falta satisfação, falta contentamento, porque falta Deus. Talvez o que você está ouvindo não é o que Deus gostaria que você ouvisse, porque não está aqui, nas promessas, na palavra. E talvez a coisa mais importante, que é falar para Deus, contar para Ele o que você quer, você não tem feito. Querido, Deus está aqui nessa noite dizendo: o que você quer que eu faça? O que é que você precisa? Conte para Ele. Vamos ficar de pé. Eu creio que o mesmo Jesus que teve aquele encontro com esse cego Bartimeu é o Jesus que hoje nós adoramos aqui nessa noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Eu creio que esse mesmo Jesus que deu para aquele homem a oportunidade de uma nova vida é o Jesus que pode dar para nós hoje a oportunidade de uma nova vida, de uma vida transformada, de vivermos uma vida sem máscara, sem fachada de religiosidade, uma vida de verdade, uma vida onde a gente sabe que a gente pode pedir: Senhor, som do meu coração, vê se é em mim algum caminho mau, guia, meu Deus, pelo caminho eterno. E eu faço essa oração com tranquilidade, porque eu não tenho o que esconder de Deus. Eu quero que de fato Ele me leve para o caminho da santidade, o caminho da proximidade com Ele. E por crer nisso, nós vamos cantar: Senhor, Tu és a cura, Tu és aquele que pode nos ouvir. Coloque diante de Deus o que você precisa, o que você quer. Cante e faça desse hino a sua oração.